Olá! Hoje vamos dar uma olhada mais de perto num tema super importante e que a gente vê todo dia por aí: o trabalho em altura. Quem nunca viu, né? Alguém lá em cima, num poste, num telhado, num andaime. Só que por trás daquela cena tem muita regra, muito cuidado envolvido. E é disso que a gente vai falar. Da norma regulamentadora 35, a NR 35. Ela é tipo a bíblia da segurança para essas atividades aqui no Brasil. E olha, tem coisa nova na área, viu? Atualizações recentes, discussões importantes. A gente pegou uns manuais, uns documentos oficiais para destrinchar isso. O foco é no que realmente importa para quem lida com isso ou para quem só quer entender melhor mesmo. Vamos nessa? Para a gente começar, o básico. O que a NR 35 chama de trabalho em altura? Tem um limite, né? Tem sim. A definição é bem específica. É toda atividade que você faz acima de 2 metros do chão, do nível inferior, e que tenha, claro, risco de queda. 2 metros. Isso, 2 metros é referência padrão. Mas olha, é importante dizer, cair de menos de 2 metros também pode ser perigoso, né? Depende muito da situação, do que tem embaixo. A NR 35, que vem lá do Ministério do Trabalho, ela define os requisitos mínimos, sabe? As medidas de proteção, o foco dela é total em planejamento, organização e como executar o trabalho com segurança. E ela não anda sozinha. Ela conversa com outras NRs, com normas da ABNT. E você falou das novidades, teve mudança recente, então? Exato. Teve uma revisão grande que veio com a Portaria 4.218, lá de dezembro de 2022. A entrada em vigor foi, assim, faseada. A maior parte começou a valer em julho de 2023, mas teve coisa que ficou para depois, tipo o anexo 3, que é sobre escadas. Esse teve prazo até 2024. E uns itens bem específicos vão até 2025. E sim, rolou bastante debate na CTPP, a Comissão Tripartite, sobre esses anexos para alinhar tudo direitinho. Entendi. Então, planejamento é a palavra-chave mesmo. Como é que isso funciona na prática? Qual a lógica que a norma segue? Planejamento é tudo. A NR 35 tem uma hierarquia de controle muito clara. E isso é fundamental. Prioridade número 1, assim, o ideal dos ideais. Evitar o trabalho em altura. Como assim evitar? Tentar fazer a tarefa de outro jeito, sabe? Usar uma ferramenta longa do chão, fazer a manutenção com o equipamento no solo, buscar alternativas para não ter que subir. Agora, se não tem jeito, se precisa subir mesmo, aí o passo 2 é implementar medidas que eliminem o risco de queda. O foco aqui é na proteção coletiva, o SPC. Tipo guarda-corpo, rede de proteção. Exatamente, guarda-corpo, plataforma com proteção, rede. Coisas que protegem todo mundo que está ali sem depender de um equipamento individual. E o EPI, o cinto e tal, vem só depois disso? Só em último caso. Se não dá para evitar o trabalho e não dá para eliminar o risco com proteção coletiva, ou se ela não é suficiente, aí sim entram as medidas que minimizam as consequências da queda, que é basicamente a proteção individual, o SPIC. Aí a gente fala do cinto tipo paraquedista, do talabarte, do trava-quedas, tudo conectado num ponto de ancoragem seguro. Mas, sendo sincera, parece que na prática a gente vê muito o contrário, né? O pessoal já vai direto pro cinto. Será que é mais barato, mais rápido ou é falta de planejamento mesmo? Essa é uma observação muito real, infelizmente. Acontece demais essa inversão. Às vezes por parecer mais fácil, né? Ou mais barato no curto prazo, ou por falha no planejamento mesmo, por não pensar nas alternativas antes. Só que isso vai totalmente contra o espírito da norma, né? Que é primeiro tentar eliminar o risco na origem, e não só proteger o trabalhador individualmente se ele cair. Faz todo sentido. E para ajudar nesse planejamento, quais as ferramentas que a NR 35 traz? Você mencionou análise de risco, permissão de trabalho, são 2 ferramentas cruciais. Primeiro, sem exceção, toda atividade em altura precisa de uma análise de risco, AR, antes de começar. A norma não diz qual método usar, pode ser APR, ART, o que for, mas ela tem que ser feita, documentada e tem que olhar para tudo. Olhar para tudo como? Tem que considerar, assim, o local em si e o entorno. Tem rede elétrica perto? Como está o tempo? Vento, chuva? Precisa pensar no isolamento da área, na sinalização, como vai ser o sistema de ancoragem,
onde vai prender o cinto, né? Tem que ver os equipamentos de proteção se estão bons, inspecionados. E também o risco de cair alguma coisa lá de cima. Se tem gente trabalhando embaixo, outros riscos junto, tipo elétrico, espaço confinado. E claro, o plano B. O que fazer em caso de emergência? Como vai ser o resgate? A comunicação? Quem vai supervisionar? É bem completo. Nossa, realmente, uma análise bem detalhada. E a permissão de trabalho, a PT, quando ela entra? A PT ela vem para complementar a AR, mas só para as atividades não rotineiras. Não rotineiras, tipo... Isso, tipo um reparo específico, uma instalação que não faz parte do dia a dia normal da empresa. Para essas, além da R, precisa da PT, é um documento formal, escrito, que autoriza o início daquele trabalho específico, ele resume os controles da AR, diz quem está autorizado a fazer e a validade é curta, só para o tempo daquela tarefa ou turno. Agora, para as tarefas rotineiras, aquelas que se repetem sempre, o que a norma pede é um procedimento operacional, o PO. Esse PO já tem que incluir a análise de risco daquela rotina. Entendi. Rotina tem PO, não rotina tem AR mais PT. Exatamente. E toda essa papelada, AR, PT, PO e também os comprovantes de treinamento dos trabalhadores, o empregador tem que guardar tudo por no mínimo 5 anos. Com tanto detalhe e documento, fica claro que tem responsabilidades bem definidas, né? Quem é responsável pelo quê? Sim, muito bem definidas. O empregador, a empresa, tem a maior parte da carga. Ele tem que garantir que tudo isso que a gente falou seja feito, a AR, a PT quando precisar, os POs para as rotinas, avaliar o local antes, treinar e informar os trabalhadores sobre os riscos. Garantir que ninguém comece a trabalhar sem as medidas de segurança estarem lá, suspender o trabalho se aparecer um risco novo, autorizar formalmente quem pode trabalhar em altura, garantir a supervisão e, claro, guardar os documentos. A lista é longa. É bastante coisa para o empregador. E o trabalhador? Quais são as obrigações dele? O trabalhador também tem seu papel, claro. Ele precisa seguir as regras, os procedimentos que foram definidos, usar os equipamentos corretamente, colaborar com a empresa para implementar a norma e cuidar da própria segurança e da segurança dos colegas também. E tem um ponto super importante aqui: o direito de recusa. Se o trabalhador vê um perigo claro, um risco grave e iminente para ele ou para outros, ele não só pode, como deve parar o trabalho e avisar o chefe na hora. Isso é um direito garantido. Isso é fundamental. Fundamental. E para alguém ser considerado autorizado a trabalhar em altura, não basta a empresa querer. Ele precisa de 2 coisas. Primeiro, ser capacitado. Ou seja, ter feito o treinamento da NR35. E segundo, estar apto do ponto de vista médico, com o exame específico registrado no ASO. Falando em capacitação, como é esse treinamento? É só uma palestra? Não, de jeito nenhum. É um programa bem estruturado. Tem o treinamento inicial, que tem teoria e prática, com carga horária mínima de 8 horas, e tem que ser feito antes do cara começar a trabalhar em altura pela primeira vez. O conteúdo mínimo é bem claro: as normas, como fazer análise de risco, quais são os perigos, as medidas de controle coletivo, os EPIs, como escolher, como usar, como guardar, quando não usar mais, os acidentes mais comuns e o que fazer em emergência, incluindo noções de resgate, primeiros socorros. 8 horas. E depois? Tem reciclagem, sim. É o treinamento periódico, que tem que ser feito a cada 2 anos, também com 8 horas no mínimo. Uma coisa que mudou recentemente e gerou um certo debate é que o conteúdo desse periódico agora quem define é o empregador. Ah, é? E por que o debate? Bom, por um lado, dá flexibilidade para focar no que é mais relevante para aquela empresa, né? Mas por outro, tem a preocupação de que, se não for bem gerenciado, o conteúdo possa ficar meio superficial, sabe? E, além do inicial e do periódico, tem treinamentos eventuais também. Se mudar algum procedimento, se acontecer um acidente, ou se o trabalhador ficar muito tempo afastado e voltar. Entendi. E quem pode dar esse treinamento? Qualquer pessoa? Com experiência? Não. A norma é clara quanto a isso. Precisa ser um instrutor com proficiência comprovada no assunto. A nova redação até reforçou isso.
dizendo que a proficiência, que é tipo competência, habilidade junto com experiência, tem que ser comprovada com documento, diploma, certificado, registro em carteira, contrato. E além do instrutor proficiente, o treinamento todo tem que ter um responsável técnico, um profissional qualificado em segurança do trabalho. Mas mesmo assim, essa definição de proficiência ainda é um ponto que o pessoal discute, se é clara o suficiente, como comprovar na prática. Entendi. E você mencionou supervisão antes, isso está ligado ao treinamento, né? Totalmente ligado. E é outro ponto crítico. A NR35 exige que todo o trabalho em altura seja supervisionado. A versão nova até definiu supervisão. É orientar para a segurança, podendo ser presencial, semipresencial ou até remota. Mas, espera aí, a norma exige supervisão, mas ela diz quem pode ser o supervisor, qual a qualificação dele. Então, esse é o pulo do gato. Não diz. É uma lacuna importante, na minha opinião. Porque a supervisão é essencial, né? É ali na prática, depois do curso, que o trabalhador realmente aprende, que consolida o conhecimento, que tira a dúvida. Ter alguém experiente e qualificado olhando, orientando, corrigindo, faz toda a diferença. Mas a norma não define o perfil desse supervisor. Que treinamento ele tem que ter, que experiência. Fica meio no ar. E isso pode comprometer a eficácia da supervisão, né? Nossa, verdade. Um ponto cego importante mesmo. Faz todo sentido. Bom, vamos então para os equipamentos à proteção individual, o SPI. O que é o básico ali? O básico do básico é o cinto de segurança. E atenção, tem que ser do tipo paraquedista. Aquele que tem alças nas pernas e nos ombros, sabe? Para distribuir melhor o impacto se houver uma queda. Nada de cinto só na cintura para trabalho em altura. Certo. Cinto paraquedista. E ele sozinho resolve? Não, ele é só uma parte. Ele precisa estar conectado a um elemento de ligação, que pode ser um talabarte ou um trava-quedas. E esse elemento de ligação, por sua vez, vai conectado lá na ancoragem. Os talabartes têm tipos diferentes. Tem o de posicionamento, que ajuda o trabalhador a ficar estável para fazer a tarefa com as mãos livres. E tem o de retenção de queda, que é o que segura mesmo se cair. Geralmente esse é duplo, em forma de Y, para a pessoa poder se mover de um ponto de ancoragem para outro sem nunca ficar solta. Já os trava-quedas têm o deslizante, que corre numa linha de vida vertical, tipo numa esquerda marinheiro, e tem o retrátil, que funciona meio como cinto de segurança do carro. O cabo fica recolhido e trava na hora da queda. A escolha entre talabartes e trava-quedas depende muito da tarefa, da altura, da movimentação necessária. Tudo isso vem da análise de risco. Legal. E tem um conceito que eu sempre ouço falar, fator de queda. Pode explicar de um jeito simples pra gente? Claro, é super importante entender isso. De forma bem simples. O fator de queda é a relação entre a altura que a pessoa cai e o comprimento do talabarte que vai segurar ela. Se você prende o talabarte acima da sua cabeça, o fator de queda é baixo, menor que 1. Se prende na altura do cinto, é fator 1. Se prende lá nos pés, o fator de queda é 2, que é o pior cenário. Quanto maior o fator de queda, maior o tranco, o impacto no corpo na hora que o equipamento segura. Ah, entendi. Maior o fator, maior o puxão. Exato. Por isso, a norma exige usar um absorvedor de energia junto com o talabarte em algumas situações, tipo quando o fator de queda é maior que 1, ou se o talabarte for mais comprido que 90 centímetros. Esse absorvedor é uma peça que se rompe controladamente na queda e amortece o impacto, para a força no corpo não passar de 6 kN, que é o limite seguro. E junto com isso, tem que calcular a zona livre de queda, a ZLQ, que é o espaço livre que precisa ter embaixo do trabalhador para ele não bater em nada se cair. Tem que considerar a altura da queda, o comprimento do talabarte esticado, o efeito do absorvedor, a altura do próprio trabalhador. É uma continha essencial. Errar aí pode fazer o EPI não funcionar direito. Nossa, complexo, mas vital. E para aprender tudo isso, a tal da ancoragem, como funciona? A ancoragem é onde tudo começa e termina, né? É o ponto seguro onde você conecta o seu talabarte ou trava-quedas. Pode ser um ponto na própria estrutura do prédio, se ela for resistente o suficiente, ou pode ser uma ancoragem estrutural projetada para isso, ou um dispositivo de ancoragem certificado.
O ponto-chave é: a ancoragem tem que ser selecionada ou projetada por um profissional habilitado, geralmente um engenheiro, e tem que ter resistência comprovada para aguentar a carga máxima que pode acontecer numa queda. E claro, tem que ser inspecionada sempre antes de usar. Mesmo os sistemas temporários, tipo uma linha de vida móvel que você monta para um serviço específico, precisam de muito cuidado na hora de escolher onde prender. A norma nova até abriu uma brecha para trabalhador capacitado selecionar pontos de ancoragem temporários em alguns casos, seguindo um procedimento feito por engenheiro. Mas não detalhou muito bem essa capacitação, que gera uma certa insegurança jurídica, sabe? Entendi. E como garantir que esses equipamentos todos, cinto, talabarte, trava-quedas, estão sempre em ordem? Inspeção, inspeção e inspeção. A norma define 3 tipos. Tem a inspeção inicial, que tem que ser registrada, feita antes de usar um equipamento novo pela primeira vez. Tem a inspeção rotineira, que é aquela que o próprio trabalhador faz todo dia antes de começar a usar o equipamento. Essa só precisa registrar se encontrar algum problema que impeça o uso. É mais visual, rápida. E tem a inspeção periódica, que é mais completa, feita no mínimo uma vez por ano, por alguém capacitado para isso, e essa tem que ser registrada também. E se achar um defeito? Achou defeito, dano, deformação, ou se o equipamento sofreu uma queda, ele tem que ser retirado de uso na hora. E não é só guardar num canto, tem que inutilizar mesmo, para ninguém pegar por engano depois. E lembrar que sol, produto químico, atrito, tudo isso pode estragar o material, mesmo que não pareça. Tem que guardar direitinho, local limpo, seco, sem sol. Certo. E me fala daquela polêmica recente do talabarte integrado. O que foi isso? Ah, sim, isso deu o que falar nos meios técnicos. Foi um item novo que entrou na norma, dizendo que o cinto paraquedista, quando usado para reter queda, tem que ter um talabarte integrado com absorvedor de energia. E qual o problema? O problema é duplo. Primeiro, a palavra integrado. Ela remete a uns cintos antigos onde o talabarte vinha costurado no cinto, você não podia trocar. Isso limita muito a flexibilidade de montar o sistema de proteção ideal para cada situação. Hoje, o normal é você poder conectar diferentes talabartes ou trava-quedas no mesmo cinto conforme a necessidade. E segundo, a obrigatoriedade do talabarte com o absorvedor sempre que for para reter queda. Tem situações, como usar um trava-quedas retrátil, onde o talabarte não é necessário ou até atrapalha. Então a redação ficou meio travada, sabe? Tecnicamente imprecisa e gerou muita dúvida se a intenção era realmente proibir a configuração do EPI pelo usuário. Provavelmente não era, mas o texto não ajudou. Entendi a confusão. Bom, a gente falou de prevenir, mas e se acontecer o pior? Mesmo com todo cuidado, acidentes podem ocorrer. O que a NR35 diz sobre emergência e salvamento? Esse é um ponto crucial e obrigatório. O empregador tem que ter um plano de emergência específico para trabalho em altura. Não é um plano genérico, tem que pensar nos cenários de queda. E mais do que ter o plano no papel, ele tem que disponibilizar uma equipe para atuar nessa emergência. Essa equipe pode ser da própria empresa, pode ser externa, tipo uma empresa especializada, ou os bombeiros, o SAMU, ou podem ser os próprios colegas de trabalho, desde que eles sejam capacitados para isso, para o autorresgate ou resgate de um colega. E o que esse plano tem que ter? Ele tem que ser baseado na análise de risco, né? Tem que pensar quais são os piores cenários de queda aqui, o que a gente vai fazer, quem vai fazer, que equipamento a gente precisa para resgate, para comunicação, para primeiros socorros, qual a técnica de resgate mais adequada para cada situação e um ponto fundamental, qual o tempo estimado para o resgate. Porque aqui entra o perigo da suspensão inerte. Quando a pessoa cai e fica pendurada no cinto, parada, o sangue começa a acumular nas pernas, a circulação para o cérebro diminui, e isso pode causar danos sérios muito rápido, em questão de minutos. É a chamada síndrome da suspensão. Nossa, que perigo! Gravíssimo. Por isso, o plano de resgate tem que ser pensado para ser rápido. Cada minuto conta, literalmente. Reduzir o tempo que a vítima fica pendurada é vital.
E quem for fazer o resgate, claro, precisa ser treinado especificamente para as técnicas de salvamento em altura, para primeiros socorros e ter condição física e mental para isso. A norma nova deu mais liberdade para a empresa definir como vai ser o treinamento da equipe interna, o que é bom por um lado, mas exige muita responsabilidade para garantir que o treinamento seja realmente eficaz. E se a empresa for pequena e depender dos bombeiros, por exemplo? O plano tem que prever isso. Como vai ser o acionamento, que informações passar, o local é de fácil acesso para eles. Tudo isso tem que estar pensado antes. Entendi. Agora, falando em atualizações e polêmicas, parece que o anexo novo sobre escadas, o anexo 3, deu bastante o que falar, né? Deu, e muito. Esse anexo, que trata especificamente do uso de escadas portáteis, aquelas de abrir e de encostar, ele teve um processo de discussão longo na CTPP, foi aprovado. A notícia que a gente viu fala em aprovação recente, deve ser referente aos eventos de 2024, e tem prazos para entrar em vigor. Certo. E onde está a controvérsia? O que ele muda que gerou tanta discussão? Parece que teve gente falando em retrocesso. A polêmica principal está em 2 itens específicos desse anexo. Basicamente, eles dispensam a necessidade de fazer a análise de risco formal da NR35 e também dispensam o uso do sistema de proteção individual contra a queda, o cinto, talabarte, quando a escada for usada somente como meio de acesso. Só para subir e descer, não para ficar trabalhando nela. Exato. Apenas como acesso e para alturas de até 5 metros. E tem uma condição. Desde que uma avaliação prévia do local mostre que não existem outros riscos de queda por perto. Tipo um buraco do lado da escada, um piso escorregadio. E qual o outro item polêmico? O outro item complementa esse. Diz que, nesses mesmos casos, acesso por escada até 5 metros, sem riscos adicionais, também dispensaria o treinamento formal de 8 horas da NR35 e a autorização formal. Bastaria uma instrução básica sobre como usar a escada com segurança. Ok, entendi a regra, mas por que a polêmica? Qual a crítica? A crítica principal é: 5 metros é alto. Uma queda de 5 metros ou até de 3 ou 4 metros pode ser grave. Pode ser fatal, dependendo de como a pessoa cai e onde ela cai. Não importa se é de uma escada, de um andaime ou de uma laje, o risco de queda existe. Então, dispensar a análise de risco e a proteção individual, mesmo que seja só para acesso e com avaliação prévia, parece ir um pouco contra toda a lógica de prevenção que a própria NR35 prega, né? A hierarquia de controles. Parece uma flexibilização meio perigosa, talvez. Essa é a preocupação de muitos especialistas. Parece que se está abrindo mão de ferramentas importantes de segurança por uma situação que ainda oferece um risco real. E tem a questão legal também. Como assim? Mesmo que esse anexo dispense esses requisitos específicos da NR35, a responsabilidade geral do empregador pela segurança do trabalhador, que está lá na NR1 e na CLT, continua valendo. Então, se acontecer um acidente numa dessas situações dispensadas, a empresa pode ter dificuldade para se defender, para justificar porque não usou uma proteção que poderia ter evitado a lesão ou a morte. Fica parecendo uma armadilha, sabe? Dá uma sensação de que está tudo bem não usar a proteção, mas se algo der errado, a responsabilidade pode cair no colo da empresa do mesmo jeito. É um ponto bem delicado e que com certeza vai dar muita discussão quando começar a valer na prática. Ufa, que mergulho profundo, hein? Realmente trabalho em altura não tem nada de simples, mas acho que deu para ter uma boa visão geral. Recapitulando rapidinho. Planejamento super detalhado, seguindo aquela hierarquia. Exato. Evitar, proteger coletivamente e só depois o individual. Análise de risco minuciosa para cada situação, responsabilidades bem claras para o empregador e para o trabalhador, incluindo o direito de recusa. Fundamental. Treinamento que realmente capacite e não só proforme, equipamentos corretos, bem inspecionados e um plano de emergência que funcione de verdade, pensando na rapidez do resgate. Perfeito. Você resumiu bem. E o mais importante, eu acho, é ir além de só cumprir o papel, a burocracia. É entender o porquê de cada regra dessa. Internalizar que o risco é real e que essas medidas existem para proteger vidas. O objetivo final não pode ser só evitar multa.
tem que ser garantir que todo mundo volte para casa inteiro no fim do dia. Com certeza. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, né? A gente viu que a NR35 dá os requisitos mínimos, mas que ainda tem uns pontos meio cinzentos ou até controversos, como essa questão das escadas ou a falta de definição clara para o perfil do supervisor. Então, pensando nisso, como será que as empresas podem fazer mais do que só o básico exigido pela norma? Como podem realmente criar uma cultura de segurança onde cada detalhe do trabalho em altura seja pensado para proteger ao máximo quem está lá em cima? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela conversa e até a próxima.